E se eu fosse reencarnado no mundo de Black Clover? O início da nossa história começa quando... caralho, acordei. Cara, eu juro, eu só queria mais 5 minutos de sono. Eu levantei num pulo, quase caindo da cama. Olhei em volta, tudo normal. Meu quarto bagunçado, ventilador fazendo barulho de helicóptero quebrado, paz. Infelizmente. Passei a mão no rosto, ainda meio grogue. Tá, mais um dia normal, infelizmente. Levantei, fui direto pro banheiro. Escovei os dentes olhando pro espelho com aquela cara de quem já desistiu da vida antes das 8 da manhã. Mano, eu nasci pra ser protagonista de anime, não é possível que esse aqui é meu destino. Terminei ali, fui pra cozinha. Fiz o café meio duvidoso, que parecia mais uma poção mágica de baixo orçamento. Tomei um gole. Nossa, isso aqui mataria um cavaleiro mágico fácil. Depois disso comecei a rotina de adulto fracassado. Varrer a casa, organizar as coisas, botar roupa pra lavar. Enquanto eu tava varrendo, comecei a viajar. Imagina eu no mundo de magia, grimório na mão, geral me respeitando. Eu seria absurdo. Pausei. Ou eu ia ser aquele figurante que morre no episódio 2. Balancei a cabeça. Não, protagonista. Com certeza protagonista. Fui fazer comida. Nada demais, só o básico pra sobreviver. Mais um dia nesse mundo sem magia. Eu tava no sofá de boa, do nada minha mãe apareceu atrás de mim. Me dá um susto do caralho ela. Ei! Vai ali na esquina comprar pamonha pra mim. Eu congelei. Sério? Sério. Suspirei fundo. Tá bom, se eu morrer indo comprar pamonha, a culpa é sua. Vai logo. Peguei o dinheiro, coloquei o chinelo e saí de casa com a dignidade de um guerreiro indo pra batalha. Só que a batalha era comprar pamonha. No caminho, o sol tava castigando. Mano, isso aqui não é clima, isso é punição divina. Comprei a pamonha, tudo certo. Missão cumprida. Tá vendo? Eu sou brabo mesmo. Na volta, tava distraído, pensando em como minha vida seria melhor se eu tivesse magia. Tipo, imagina eu com um demônio, poder absurdo, geral com medo, sorri sozinho. Eu ia ser muito apelão. Foi aí que, eu nem tive tempo de entender. Luz. Barulho. Impacto. E depois, nada. Silêncio. Um silêncio pesado, estranho, vazio. Então, escuridão. Um breu absoluto. Eu tentei me mexer, mas parecia que meu corpo nem existia mais. Eu morri? De repente, eu abri os olhos. Eu tava sentado. Numa cadeira. No meio de absolutamente nada. Um vazio infinito. E na minha frente, tinha algo. Uma forma. Humana, mais ou menos. Mas coberta por uma sombra tão densa que era quase impossível enxergar qualquer detalhe. Aquilo não parecia normal. Aquilo não parecia humano. Então a coisa falou. Eu sou Deus. Silêncio. Eu encarei aquilo por uns segundos. Pausei. Morri mesmo então. A entidade continuou. Houve um erro. Erro. Você não deveria ter morrido. Fiquei olhando para a entidade por alguns segundos. Pô, aí é sacanagem, né? Não há como reverter isso agora. Cruzei os braços. Clássico. A entidade suspirou, como se já estivesse cansada de mim. Como compensação, você pôde fazer 2 desejos. Meus olhos brilharam na hora. 2? Sim. Nem pensei 2 vezes. Eu quero ir para o mundo de Black Clover. Silêncio. A entidade ficou quieta por um momento. Certo. Eu sorri. E o segundo, eu quero ser o hospedeiro do Darkly Shen. Dessa vez, a entidade ficou mais tempo em silêncio. Entidade, tem certeza? Absoluta. Mano, você vai sofrer pra caralho. Vale a pena. Entidade, mano, você pode morrer. Você não sabe no que está se metendo. Eu dei um sorriso confiante. Confia no pai. Do outro lado, se desse pra ver o rosto daquela entidade, eu tenho certeza que ela estaria me julgando muito. Certo.
Na mente daquela entidade, uma única coisa parecia ecoar: esse cara tá completamente fodido kkkkkkkk. A entidade diz: muito bem. Vou te mandar para o mundo de Black Clover. Estendendo sua mão e fazendo aquele mundo racha. Fazendo um portal surgiu atrás de mim, distorcendo tudo ao redor. A entidade falou pela última vez. Então vá e arque com as consequências. Eu levantei da cadeira, com um sorriso no rosto. Finalmente, minha vida vai começar de verdade. E então, eu pulei. Cena 6. O que resta da manhã, a luz que conseguia atravessar a copa densa da floresta era um cinza sujo, quase podre, como se o sol de Black Clover tivesse sido envenenado junto com o resto do mundo. Entrava pela boca da caverna em tiras fracas, mal conseguindo afastar a escuridão que ainda se agarrava às paredes úmidas. Eu acordou de uma vez, com meu corpo inteiro tenso, a mão já fechada em volta da faca de pedra. O coração, ou o que sobrava dele, batia descompassado, como se ainda não tivesse decidido se pertencia a um homem ou a uma coisa. Por alguns segundos longos, o pânico puro do mundo real voltou. Onde caralho eu tô? O cheiro de fumaça fria, carne queimada e musgo podre invadiu minhas narinas. O javali tinha sumido. Só restavam ossos enegrecidos e um monte de cinzas molhadas. Eu sento devagar, cruzando as pernas, encostando as costas nas pedras frias. O meu corpo doía pra caralho, mas de repente a dor parecia distante, abafada, como se algo tivesse colocado um filtro em cima dela. Olho para o meu braço. As veias negras mexendo levemente. A pele ali estava gelada, sensível demais, como se algo vivo respirasse por baixo. Porra, eu realmente pedi isso, murmurei, com a voz rouca. Eu ainda estava desnorteado com as memórias da vida anterior, elas ainda estavam frescas. O caminhão. O impacto. O branco. A voz calma e triste de Deus. Os dois desejos. Quero ir para Black Clover. Quero ser o hospedeiro do Dark Lishin. Parando para pensar agora, eu tinha falado aquilo como quem escolhe um personagem de anime, sem pensar nas consequências. E agora eu estava aqui. Na porra de uma caverna. Sem celular, sem internet, sem ninguém pra mandar mensagem dizendo: mano, isso é loucura. Só eu, em uma caverna fedendo a morte e um parasita cósmico que parecia rir baixinho dentro do peito. Eu me levanto. Minhas pernas tremeram por um segundo, resquício do corpo antigo, aquele cara comum que mal aguentava carregar um saco de cimento no trabalho. Mas o Dark Lishin respondeu rápido. De repente uma manda de força subiu pelo meu corpo, firmando os músculos. Não era dor. Era poder. Um poder que cobrava preço. Que eu sabia muito bem qual era. Eu caminhou até a entrada da caverna. Saindo dela, eu olhava para a floresta. Percebendo algo estranho. Nenhum pássaro. Nenhum vento. O ar cheirava a terra molhada, enxofre distante e mana selvagem, aquela coisa que eu agora sabia que existia de verdade, porque tinha lido sobre o reino de Clover em fóruns e assistido todos os episódios do anime. Mas ler e sentir eram duas coisas completamente diferentes. Naquele momento, eu não era mais o cara que atravessava a rua todo dia pensando em pagar boleto. Não era mais o otaku que sonhava com magia e espadas. Agora nesse mundo eu era finalmente alguém. Brasileiro jogado no meio de um anime. Bom, mesmo sabendo que tem um parasita no meu corpo que em troca de devorar minha alma me dá mais poder. Eu tocou no meu ombro onde li quem pulsava. Uma onda gelada subiu pelo braço, não era dor, era fome. O Dark Lishin queria mais mana, mais essência. Mais de mim. Calma aí, parceiro, eu pedi isso. Agora tu vai ter que aguentar essa porra comigo. Um sorriso torto nasceu no canto da boca. Não era o sorriso de um herói. Era o sorriso de quem acordou sabendo que o jogo tinha virado. Mano, eu não sentia mais medo do CLT. KKKK. Dentro de mim uma onda de curiosidade surgiu. Uma vontade fria e calculada de descobrir até onde meu corpo aguentaria antes que o vazio tomasse conta. Meu sorriso se transformando em uma gargalhada profunda. KKKKKKKKKKK. O medo tinha morrido junto com o cara que foi atropelado. Agora só restava vontade de se tornar o que ele não podia ser na vida anterior, um deus.
Eu ajusto o manto rasgado sobre meus ombros, sentindo o peso da faca de pedra na minha cintura. Com isso dou uma última olhada para dentro da caverna, dei as costas e comecei a andar. Sem rumo, sem mapa, apenas seguindo o instinto. Dias se transformaram em semanas, talvez em meses. Perdi a conta. O Dark Lichen mantinha meu corpo. Meu corpo funcionava como uma máquina incansável, mas minha mente era um deserto. Eu era a porra de um zumbi consciente, incapaz de apagar, sendo puxado por um chamado invisível. Até que eu paro e dou um grito de frustração. Mas aonde, caralho, onde eu tô? Já fazem dias que eu tô na porra dessa floresta, andando feito um otário. Não aguento mais caminhar. Tô caminhando há dias na desgraça dessa floresta. Falo isso gritando. Mas então, o silêncio da floresta é quebrado por um som de explosão, seguido de uma onda de choque que faz as árvores vibrarem. Eu caio no chão e me levanto rapidamente. Puta que pariu. Que foi isso? Logo após, escuto mais um impacto à distância. Não muito longe daqui, talvez a uns 4 quilômetros. Como eu estava sem muitas escolhas para onde ir, resolvo correr em direção ao som, agarrado na esperança de finalmente ter encontrado algo ou alguém. De repente, eu cesso minha corrida quando uma onda de calor percorre todo o ambiente. Não era o sol. Foi instantâneo, como se eu tivesse caído em uma fornalha. Mano, mas que caralho tá acontecendo lá? Respiro seco. O calor subindo pelas minhas entranhas. E então, eu sinto uma presença voltando. Eu começo a correr mais rápido. No meio da corrida, percebo que meus pés mal tocavam o chão. Eu era um borrão de sombras atravessando a vegetação. Árvores ficam para trás. Eu nunca tinha sentido tanto poder, ou tanta velocidade, antes. Eu rompo a mata. Paro atrás de uma árvore, em frente a um campo completamente queimado. O chão estava carbonizado, as árvores reduzidas, e, no centro do caos, lá estava ela, Mereoliona Vermilion. Meu sangue congelou. Eu, sem acreditar que era ela mesma. Alta, imponente, linda de um jeito aterrorizante. Ela não parecia humana. Era uma leoa. Dei um passo à frente, hipnotizado, mas o Dark Lichen me deu um solavanco emocional, suprimindo minha euforia e me forçando a recuar para as sombras das árvores. Mas foi tarde demais. Vai ficar aí se escondendo até quando, seu rato? A voz dela cortou o ar como um chicote. Na minha mente, fodeu. É a Mereoliona, seu imbecil. É claro que ela teria me visto. Eu saio das sombras, caminhando até o centro onde ela estava, aceitando mentalmente o meu destino. Paro a alguns metros dela. Ela me mede de cima a baixo, com olhos de um verdadeiro leão e um sorriso predatório. Ora, o rato que a floresta cuspiu, o que é você? Um monstro? Demônio? Exala um cheiro podre de morte e caos, mana corrompida, talvez. Ela fechou o punho. Não me importa. Vou te esmagar como um inseto que é. Chamas rugem. O ar vira fogo. Eu engulo em seco. Ei, calma aí. Você não acha que está exagerando? Forço um sorriso. Eu não vim brigar, mas, se você faz tanta questão, eu não vou recuar. Na minha mente. Puta que pariu. Rapidamente formo um plano na minha mente. Agir ou virar presunto. A decisão foi súbita. Com isso sumo em um borrão de velocidade, indo em direção à floresta atrás dela, eu pegando impulso nas árvores. Avancei como uma bala, indo na direção dela. Agora, eu só preciso de uma mísera abertura para desferir o ataque, dando o meu primeiro golpe, um chute de lado no lugar onde ela deveria estar. Ela desviava como na porra do filme Matrix. Com um desdém absurdo em seu olhar, sem sequer me olhar nos olhos. Lento demais. Sentenciou ela, e então, ela some. O ar se estilhaça. Sinto o deslocamento de ar antes de ver o golpe. Direita. Esquerda. Crack. Um soco seco no estômago. O mundo apaga por um instante. Minha visão escurece. Sou erguido pelo pescoço, meus pés balançando no vazio. Vamos ver se você aguenta isso. Ela rosna, o rosto a centímetros do meu. Bum. Arremessado contra a rocha. As costelas cedem com o estalo doentio. Sangue negro escorre pela minha boca. Esperava mais de você e dessa coisa aí dentro. Ela vira as costas, desdenhosa.
indo embora, mas de repente, o chão treme. Não é um terremoto. É o pulso do que vive em mim. A gosma negra vaza pelas minhas feridas. O Dark Lichen acorda. Ah! Ela dá um sorriso e diz: então você estava se segurando. A voz dela ecoa, mas não sinto medo. Eu me levanto. O sangue negro se torna uma armadura. O Dark Lichen na minha mente. Garoto. Não vou deixar você morrer. A voz da entidade troveja em minha mente. Meus olhos ardem em azul. A escuridão ganha vida. Relaxa, sussurro. Minha voz sobreposta pela do Lichen. Eu assumo. Desapareço. O som do meu deslocamento rompe a barreira do som. Apareço atrás dela. Dou uma sequência frenética de golpes. Socos que rasgam o espaço ao redor. Mas eu em minha mente estava um caos. Ela estava bloqueando todos os meus golpes como se não fossem nada. O impacto nem a fazia recuar. É só isso. Ela fala me provocando, enquanto bloqueava um cruzado. Ainda não. Eu concentro todo o Lichen no meu punho em um último golpe. O golpe vencido. Ela percebia contra-ataca com um soco de fogo então, impacto. Uma cratera se abre, jogando nós dois para trás. Fogo contra a escuridão. Minutos após o impacto o silêncio reina. Ela levanta. Intacta. Limpa o pó do ombro. Diz, brincadeira de criança. Minha vez. O chão explode. Ela avança como um meteoro. Agora é guerra. Punho contra punho. A cada choque, faíscas de fogo e sombra cegam a visão. Isso. Ela ri, em êxtase. Eu não vou parar. Grito, golpeando com a força de um titã. Entendi. Ela estava apenas testando o meu limite. Aquilo para ela nem era uma luta de verdade. Eu dou um sorriso bloqueando um golpe. Revidando logo em seguida. Ela manda um soco em minha direção, mas eu seguro o soco dela. Te peguei. Lichen concentrado. Um soco imbuído com vazio. Rasga o ar, indo na direção do seu rosto. Mas meu golpe nem mesmo chega perto do rosto dela. Ela desvia do ataque como se fosse nada. Golpes lentos são inúteis. Ela sorri. Sinta o calor da derrota. Com um soco ascendente, ela me lança pelos ares. Lá em cima, eu tenho susto psicótico, lançando a famosa frase do Satoru Gojo. Desculpa, Amanai. Eu não estou nem um pouco bravo com você agora. Não guardo rancor de ninguém. É só que o mundo parece tão maravilhoso neste momento. Entre o céu e a terra, eu sou o mais honrado. Lá embaixo a Mereoliona dá um salto com tanta força que o chão racha abaixo dela. Antes que eu possa reagir, ela já está na minha frente e anuncia. Punho de fogo. Sou arremessado contra uma montanha com a força de um cometa. Rochas se pulverizam, meu corpo cede e a consciência se apaga no impacto. Depois de alguns minutos, passos lentos podem ser ouvidos a alguns metros. Ela chega até mim. Sinto sua presença. Tento me levantar, mas eu não consigo. Meu corpo estava machucado demais. Ranger meus dentes de frustração. Quando de repente escuto. Garoto, reconheço sua garra. Mas você ainda é fraco. A verdade queima mais que o soco. Tento focar em sua silhueta, que já começa a se perder na névoa enquanto ela vira as costas. Mereoliona fala enquanto vai embora. Depender desse poder estranho apenas prova que você não domina nada, ela diz, com voz fria. Se quiser me enfrentar de novo, sobreviva. Fique forte. E volte com algo que seja seu. Ela diz indo embora, desaparecendo em meio à névoa. Então eu desmaio. Horas depois, eu estava ali, jogado no chão. A madrugada havia chegado, mas o frio não ousou me alcançar. O Dark Lichen ainda estava tentando me curar desesperadamente. Eu, com os olhos fixos nas estrelas, soltei um longo suspiro. Decidido, forcei meu corpo trêmulo a se levantar. Com muito esforço, consegui ficar de pé. Quando me levantei, a brisa suave fez meu cabelo flutuar ao vento. Eu, soltando o fôlego em um último suspiro, falando para mim mesmo que, eu vou me tornar mais forte. Dominar o Dark Lichen, custe o que custar. Eu terei a minha vingança. Bom, é isso, rapaziada. Deixa o like para fortalecer, motivar a trazer mais vídeos. E se inscrevam no canal.
É isso, valeu!